Alô, Copa Libertadores! O Lion tá chegando de novo. Essa será a terceira Libertadores nos últimos 4 anos do Fortaleza e o Fortaleza confirmou a sua vaga na principal competição do nosso continente com 5 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. 63 pontos, mais uma vitória em casa, agora são 17 jogos de invencibilidade jogando pertinho do seu torcedor. O torcedor do Fortaleza volta para casa de novo, celebrando, comemorando. E é sobre a vitória sobre o Vasco da Gama que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de a gente começar, deixa eu fazer 2 lembretes. O primeiro, se você ainda não for inscrito, se inscrever, ativar as notificações para não perder absolutamente nada. Comentar, quero saber a sua opinião também. Deixar aquele like se você curte o nosso trabalho por aqui. Enfim, fazer com que esse vídeo se espalhe por aí, tá? Que mais gente chegue e com mais gente receba esse conteúdo que eu estou sempre produzindo por aqui. E o segundo é que tá rolando a Black November na Minimal Club. Essas camisetas que eu uso não encolhe, não desbota, não amarrota, é tecido arejado, é excelente pra gente que mora num país com esse clima do Brasil, principalmente aqui em Fortaleza, que faz muito calor. Então essa linha casual ainda tem esse tipo de camiseta, tem calça jeans, tem cueca, tem camisa de manga longa, enfim. O site da Minimal tá todo em promoção nesse mês de novembro e usando esse cupom JUSSA você ganha já de cara 15% de desconto. Então, ó, é um excelente presente para quem você ama, um excelente presente para você. É uma camiseta de excelente qualidade, esse aqui é algodão egípcio, então assim, é uma maravilha. Aproveita que tá rolando super promoção no primeiro link na descrição do vídeo, tá? Dito isto, bora pro comentário. Bom, foi um baita jogo do Fortaleza, mais um jogo em que prova, né, só reforça o campeonato que faz o Fortaleza. Quando eu tava saindo do estádio, tava narrando o jogo pra Band News FM, teve um torcedor do Fortaleza que perguntou: e aí, José, é bom o campeonato do Fortaleza? Bom! O campeonato do Fortaleza é espetacular, é mágico, 63 pontos na tabela de classificação. Fortaleza matematicamente continua na briga pelo título. O Botafogo tropeça, o Fortaleza vence, o Palmeiras também. Então eles encostam no Botafogo. Vê o Internacional chegando também, mas nada que ameace um campeonato fabuloso do Fortaleza. É um campeonato muito regular, um campeonato não de primeira página da tabela, um campeonato de primeiras colocações. E esse jogo contra o Vasco, não que o Fortaleza tenha feito um grande jogo, mas 2 vitórias assim, que são um resumo do que é e do que está sendo esse Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Que para minha surpresa, eu não imaginava isso, eu falei isso inclusive fazendo uma projeção bem pessimista sobre o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e quebrei a cara, né? Porque o Fortaleza faz um campeonato assim, muito linear, de muita qualidade, de muita competição. Poucos times terminaram o Campeonato Brasileiro sem perder em casa. O último foi o Flamengo de 19 do Jorge Jesus, para vocês verem o tamanho do feito do Fortaleza. Ainda tem alguns jogos dentro de casa, né? Mas é, sem sombra de dúvidas, um campeonato espetacular do Fortaleza. E essas 2 vitórias contra a Juventude e contra Vasco, elas, repito, conseguem resumir o que é esse Fortaleza de Vojvoda, que muita gente olha e tenta entender como o Fortaleza, porque é um feito, como o Fortaleza chegou a esse patamar. Como o Fortaleza conseguiu chegar nesse nível de atuação, nesse nível de competição, numa Série A dificílima, como é a Série A do Campeonato Brasileiro, em que o time vence no ano e no outro não tem nada de que assegure a gente a imaginar que ele vai repetir o mesmo feito. De um time que no ano luta por Libertadores e no outro tá lá lutando contra rebaixamento. Esse é o Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, contra a Juventude e contra Vasco, mostrou algumas características assim, muito presentes nesse Fortaleza versão 2024 do Vojvoda. É um time que precisa de muito pouco para definir as suas partidas. É um time de transição rápida, isso não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém. É um time que até abdica de ficar mais com a posse da bola, ainda que a trate bem, mas um time que precisa de muito pouco para vencer o jogo. Então assim, esse Fortaleza é um Fortaleza letal. No jogo contra o Juventude, o jogo estava ali
encaminhando um empate para o intervalo. Nos minutos de acréscimo do primeiro para o segundo tempo, né, nos minutos de acréscimo do primeiro tempo, Fortaleza tem 2 chances, pum, mata o jogo. O jogo de hoje contra o Vasco foi algo parecido, assim, em que o Fortaleza, numa transição rápida, faz um gol com o Martínez e reparem bem como o elenco do Fortaleza ele é qualificado. E isso é muito mérito do seu técnico. O Vojvoda consegue potencializar os jogadores do Fortaleza. E não é um, não são 2, não são 3. Os personagens, os protagonistas do Fortaleza mudam. E hoje, um dos principais jogadores é Martínez. O volante do Fortaleza, inclusive, marcou um gol só para carimbar, né? Para chancelar esse momento que ele vive com a camisa do Fortaleza. Contra o Juventude ele já tinha feito um baita jogo, hoje faz mais uma vez uma grande partida e desencanta, né? É um volante que não tem como característica principal de pisar na área. Dentre os volantes do Fortaleza que foram titulares hoje, Rossetto, Hércules e o Martínez. O Hércules é o cara que tem mais liberdade, que chega mais à frente, que consegue finalizar. Contra o Palmeiras ele marca um gol. Hoje, se não fosse o Léo Jardim, numa defesa espetacular, Hércules tinha deixado dele também. Mas o pequenininho Martínez vai lá, cruzamento do Tinga, se antecipa a zaga do Vasco, faz 1-0, isso aos 12 minutos. Um cruzamento que é mais do que um cruzamento, né? Ele é fazer amor do Tinga, porque é uma assistência. O Tinga não cruzou naquele momento. Assistência espetacular, encontra Martínez, pequenininho, mas soube se colocar, faz 1-0 para o Fortaleza, isso aos 12, mais ou menos, 12 minutos do primeiro tempo. O Vasco até tenta criar, mas assim, esbarra num goleiro, se não é um dos melhores goleiros da competição. Está certamente, para não gerar muita polêmica aqui, mas certamente entre os 3 melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro. João Ricardo faz uma defesa espetacular em 2 chegadas do Vasco. E aí depois, no segundo tempo, em que o Vasco até melhora com as entradas do Ryan e do Jair, e aí o Fortaleza esperou o momento certo, o momento ideal, na hora que teve uma chance de fazer o segundo gol, de fechar o caixão do Vasco, e depois o terceiro gol só foi apenas para coroar mais uma partida muito assertiva do Fortaleza. Mas eu queria destacar uma questão tática que reforça toda a minha admiração pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e como esses jogadores conseguem entender, conseguem comprar ideia e conseguem executar exatamente o que o Vojvoda pede. O Vojvoda não está imune a críticas antes de qualquer coisa, tá? Mas o Vojvoda consegue ter esse grupo na mão a ponto de transformar hoje Marinho. Se você reparou, se você teve um pouquinho mais de olhar crítico para o jogo, não somente, e aí eu não estou exigindo isso do torcedor do Fortaleza, que está lá indo lá e para vibrar e para ver o time dele vencer. Mas quem teve um olhar um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais atencioso, ele viu que Marinho hoje, principalmente no segundo tempo, jogou quase como lateral direito. Então fazer com que um jogador como o Marinho, que é um jogador que tem uma explosão física, que tem um ar de ser um atacante, de ir sempre pro 1 contra 1, de tentar a jogada, de ser um jogador inventivo, fazer com que esse jogador tenha essa consciência tática e transformar Marinho no lateral do Fortaleza pelo lado direito, no momento em que o Fortaleza... Não era uma coisa circunstancial. No momento que o Fortaleza usava ali uma linha de 5 para tentar se preservar das investidas do Vasco, o Marinho se transformou no lateral direito. Isso é assim, isso é ter o elenco na mão. Isso é a prova de que o Vojvoda, além de tudo, sabe gerir grupo. Assim, foi impressionante mesmo a disciplina tática do Marinho, que não é um jogador com esse perfil, né? Um jogador que é muito... Eu vou usar esse termo, mas não entendo como algo pejorativo. Marinho é peladeiro, né? Marinho quer receber a bola e partir no mano a mano. Marinho não tem essa consciência, ou pelo menos não é... Quando a gente bate o olho no Marinho, a gente não lembra logo disso, dessa consciência tática. Mas hoje ele fez uma partida irretocável no aspecto coletivo. E é muito impressionante como o Vojvoda consegue potencializar o elenco do Fortaleza. Antes de a gente continuar, se quer um ambiente seguro para se divertir, então vem para a Bet Nacional. A Bet do Brasil,
uma bet autorizada pelo governo, e sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. Uma bet diferente que sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. O Brasil inteiro sabe, jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros, mas jogue sempre com muita responsabilidade, eu sempre deixo isso aqui muito claro, a Bet Nacional também. E claro, o recado é para maiores de 18 anos. 63 pontos é uma baita pontuação, matematicamente assegurado na próxima Copa Libertadores da América. Com essa pontuação, ainda faltam 5 jogos para tentar fazer algo histórico, o que o Fortaleza já está fazendo ao longo desse campeonato, mas algo ainda mais incrível ainda, que é lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho hoje que o título fica entre Botafogo ou Palmeiras. Esse tropeço do Botafogo pode comprometer o título do time carioca, mas o Fortaleza corre por fora e a gente não deve colocar o Fortaleza fora dessa disputa. Matematicamente é possível e parece que os jogadores estão acreditando, a torcida está pegando, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, está pegando corda, os jogadores dentro de campo estão fazendo valer e o Fortaleza, que historicamente cresce nas retas finais das competições, isso tem acontecido também nesse Campeonato Brasileiro. Essa é uma baita campanha do Fortaleza, impressionante. 63 pontos é pontuação demais para um time nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza não se cansa, não se deixa apenas satisfeito por esse objetivo alcançado, essa marca obtida. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa o like se você curtiu. Comenta aqui, o espaço está aqui garantido para você deixar a sua opinião. A gente se vê e será em breve.